Eu fico no trânsito mais ou menos umas 2 horas a 2 horas e meia, tanto no percurso de vir para Vitória quanto para voltar. É bem desgastante. É estressante. Perde muito tempo, 40 minutos para ir em Vila Velha, que é um município perto, 4 quilômetros, 5, vou gastar mais de 1 hora para atravessar a ponte. Ficar horas parado no trânsito é a rotina de muitos brasileiros que precisam se deslocar. Um problema que não está mais restrito apenas às grandes cidades. Esse é o reflexo das falhas na mobilidade urbana, causadas no Brasil por uma série de problemas. O trânsito caótico é, em parte, reflexo do crescimento da frota. Em 2008, havia pouco mais de 1 milhão de veículos no Espírito Santo. 10 anos depois, esse número praticamente dobrou. Só na Grande Vitória estão mais de 910 mil veículos. Só que o crescimento da frota não foi acompanhado no mesmo ritmo pelo incremento de vias. O cenário de caos na mobilidade urbana é reflexo do modelo de desenvolvimento adotado no Brasil. Desde o nascimento da indústria automotiva no país, prevalece o sistema de incentivo à produção automobilística e ao transporte rodoviário. A gente começou a investir na questão do trânsito e do tráfego rodoviário. Nossas estradas estão sucateadas, nossas cidades estão engarrafadas, né? E agora a gente está nessa situação aí, sem saber para onde ir. Então, um carro que era um grande sonho de consumo virou vilão, né? Só que um país que não tem recurso suficiente para investir em transporte público vive uma situação muito difícil. A gente viu em 2013, naquelas manifestações, né, que houveram, né, que o país foi à rua por conta que não era só por conta de 10 centavos, né, que realmente a questão da mobilidade do transporte público é uma questão urgente para a população brasileira. O transporte público coletivo, que poderia ajudar a desafogar o trânsito, nem sempre é a melhor opção. Os usuários reclamam da falta de qualidade no serviço. Na realidade, o transporte público tem que melhorar muito, né? Em relação a lugares, eu acho que o preço da passagem é um pouco caro pelo valor que a gente paga, não condiz com aquilo que tem. Demora de ônibus, os ônibus são superlotados e outra, a gente não tem respeito dentro dos ônibus, né? Por causa dessa superlotação. Então, eu acho que tem que melhorar muito ainda aqui no estado sobre o transporte público. Eu acho hoje que o que atrapalha o transporte público é mais questão mesmo da segurança. A população está sofrendo muito questão da segurança no transporte, além de pegar ônibus lotado, né? Um agravante para o nó na mobilidade é a cultura do transporte individual. Apesar de um carro de passeio médio comportar pelo menos 4 ocupantes, o que a gente observa na prática é o uso frequente desses veículos por apenas uma pessoa. Além de congestionamentos que geram estresse para quem está no trânsito, outro problema da grande quantidade de veículos nas ruas está no ar. A emissão de poluentes na queima de combustíveis fósseis, em especial gasolina e diesel, tem longo alcance. O passivo ambiental gerado pelos veículos com motor a combustão é uma conta alta paga por todos nós. Na saúde e no meio ambiente se manifestam os maiores danos causados pelos derivados do petróleo, a fonte de energia mais usada na frota. O problema está na liberação excessiva de dióxido de carbono, de CO2 na atmosfera. Então, se houvesse uma maneira, por exemplo, de consumir, né, o combustível fóssil hoje, que manter essa produção, essa emissão de CO2 controlada, então não teríamos tantos problemas evidentes como, por exemplo, o aquecimento global. Mas existem várias alternativas que mostram como é possível melhorar a mobilidade e, mais ainda, sem gerar impacto ao meio ambiente. São os meios de transporte sustentáveis. Nesse quesito, as bicicletas saem na frente. Os números mostram isso. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes, em 2018 houve aumento de quase 16% na produção de bicicletas em relação a 2017.
Os 2 primeiros meses de 2019 também tiveram aumento de produção de mais de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Fernando tem loja de venda e manutenção de bicicletas há mais de 20 anos e confirma a boa fase. Desde a década de 90 que eu iniciei, eu vejo isso sempre como uma onda crescente, cada vez mais. Agora, mesmo aliado a uma crise, né, que existe aí de alguns anos, mas tem várias situações, a questão econômica, a questão da mobilidade, que não tem por onde fugir, né? E a questão do lazer, a questão até que eu estava citando aí, que o cara que perde a carteira de motorista por excesso de ponto, ele está utilizando a bicicleta como meio de transporte. O empresário também comenta mudanças na finalidade de uso das bikes. A conotação antes era só econômica, da pessoa de baixa renda. Isso ainda em final do século passado existia isso aí. Então a gente pegava a bicicleta, a ideia era só como economizar. Hoje não, a partir do momento que é um instrumento de lazer e de atividade física, e hoje muito mais crescente por questão da mobilidade. A partir do momento que as cidades se desenvolveram em ciclovias, assim como São Paulo está fazendo, o Rio de Janeiro, a tendência disso é evoluir cada vez mais. Há 4 anos, o Rafael decidiu adotar a bicicleta para ir ao trabalho. 3 vezes na semana ele deixa o carro na garagem e percorre sobre 2 rodas os 17 quilômetros entre a casa onde mora, na Serra, e o trabalho, no centro de Vitória. Rafael gasta cerca de 10 minutos a mais do que quando vai de carro. Mas, no fim das contas, segundo ele, o tempo extra compensa. São os benefícios, né, de agregar um exercício à minha rotina, uma economia também, né, financeira em relação ao transporte de carro. O estresse do trânsito, se livrar um pouco desse estresse que é o trânsito. E a paisagem também, né, de Vitória, que é muito legal, você passar de bike pelo litoral. De acordo com o Rafael, a economia com combustível fica em torno de R$ 300 por mês. Mas a vida de ciclista nem sempre é fácil. O Rafael acaba percorrendo parte do trajeto em local sem ciclovia. Ele é obrigado a dividir espaço com os carros na avenida e conhece bem as dificuldades de quem usa a bicicleta como meio de transporte. Às vezes alguma dificuldade com motoristas de ônibus, carro também passa muito próximo, passa com muita velocidade. Para o ciclista, o que você acha que ainda precisa melhorar para quem adota esse meio de transporte, adota a bicicleta para se locomover? Bom, eu acho que o respeito no trânsito, né, a questão da ciclovia também podia melhorar, alguns acessos. E educação, informação, né, também sobre as regras de trânsito. As bicicletas também são cada vez mais usadas para fins comerciais. Os aplicativos de entrega de comida são prova disso. O que normalmente era feito com motocicleta, agora ganhou o reforço das bikes. É um meio de locomoção totalmente sustentável e consciente, né? Por não poluir, tá? E até por diminuir o trânsito, que, né, o que um carro ocupa na pista dariam para várias bicicletas e por aí vai. Isso é só o início das vantagens mesmo. Para o lazer, como meio de transporte ou mesmo fonte de renda, a bicicleta apresenta uma série de vantagens e funcionalidades. Não polui, tem baixo custo de manutenção e, de quebra, ainda ajuda a colocar o exercício físico em dia. E em muitas cidades, nem é preciso comprar uma bicicleta para desfrutar de seus benefícios. Pelo menos 13 capitais brasileiras e o Distrito Federal já contam com compartilhamento de bikes. A capital do Espírito Santo inaugurou o serviço em 2016. E além do sistema de bicicletas públicas, em que o usuário, por meio de aplicativo de celular, retira e devolve a bike na estação, Vitória também já conta com empresas que operam o sistema dockless, ou seja, 100 estações fixas para aluguel compartilhado de bicicletas e de patinetes elétricos. Foi um estímulo a mais, porque às vezes a pessoa, além de ter aquele preconceito de chegar suado até o seu destino, ele também tinha a preocupação de procurar uma doca mais próxima e às vezes ter que andar um percurso a pé para completar,
né? E aí, agora não, agora ela vai pela cidade e consegue encontrar as bicicletas com outra modalidade e chega até o seu destino final. Então, assim, a prefeitura vai estimular esse tipo de transporte, a gente está sempre atualizando, repito, saímos do Bike Vitória, que era de docas, e hoje a gente está com a Yellow, que não precisa colocar em nenhum lugar específico um estacionamento obrigatório de doca. Não. Está autorizado aquele local, é um local que não vai atrapalhar o trânsito de pedestre, ele pode estacionar essa bicicleta ali. Mas não adianta apenas estimular o uso das bicicletas. O desafio dos gestores tem sido oferecer infraestrutura e segurança para o uso desse meio de transporte. A prefeitura também vai fazer vários investimentos na extensão dessas ciclovias pela cidade, e a gente vai ter uma novidade agora no futuro, que são as ciclorotas. O que são as ciclorotas? São pistas compartilhadas de carros e bicicletas e patinetes também, que elas, por exemplo, vão interligar, no caso, um local onde há uma ciclovia, a um local, passagem por um local que não há, até outro que tem ciclovia. Exemplo, Camburi. Hoje a gente não tem ligação por dentro de Jardim da Penha com uma ciclovia, então a gente vai criar uma ciclorota para ligar Camburi a UFES. Então, os estudantes que saem, por exemplo, da Praia do Canto, que passam por Camburi, eles vão ter uma opção segura para poder entrar por Jardim da Penha e chegar até a UFES numa segunda ciclovia. Então, vai ser feito em vários locais da cidade, serão inúmeras campanhas educativas, campanhas para conscientizar o uso desses novos modais, né? E a gente espera assim, uma adesão muito boa. As bicicletas ganham cada vez mais espaço no trânsito brasileiro, mas elas não são a única alternativa. É o que você vai ver no próximo bloco. A gente já viu como o uso de bicicletas contribui para a mobilidade urbana e reduz impactos ao meio ambiente. Mas para quem busca um meio de transporte eficiente, movido a energia limpa, mas não quer fazer esforço físico, os patinetes elétricos são ótima opção e vêm ocupando cada vez mais espaço nas ruas. Rafael aderiu ao patinete elétrico como meio de transporte depois de uma viagem à Europa. O percurso entre a casa dele e o trabalho, que antes era feito de carro, agora é feito sobre duas rodas. Sempre vinha para o trabalho de carro, né? Até para não... a parte de transpirar, chegar suado, atender um cliente, essas coisas, a gente sempre, né, vinha de carro nesse sentido. E até se eu tivesse que sair para atender um cliente fora, almoço, essas coisas, eu já estava com o meu transporte aqui. Porém, depois do patinete, eu já modifiquei minha rotina, né? Então, almoço em casa todos os dias, cliente a gente evita de visitar, né? Se tiver, o cliente vem até nós no escritório, né? No espaço físico, e por aí vai. Por isso que nós decidimos pelo patinete adaptado. Uma das principais mudanças foi no tempo gasto no trajeto. Hoje o meu trajeto está em torno de 1,2 km ou 1,5 km. Tempo, 2 minutos. E de carro? Carro, sexta-feira, dependendo do trânsito, 25 minutos. Durante a semana, no dia normal, 15 minutos. Então, economia de 15 a 20 minutos aí, 10, 15, 20 minutos aí por dia. E o Rafael não economiza só no tempo. O patinete custou R$ 4.200. Ele faz uma manutenção por ano, que custa em torno de R$ 100. A bateria é carregada em tomada comum e o custo com energia é baixo. Além disso, não paga IPVA nem seguro. E com todas essas vantagens, é cada vez maior a procura por patinetes e scooters elétricas. Aqui a gente vende vários modelos, né? De várias autonomias, e a procura bem grande. Cada dia que passa, cresce. A gente teve uma remessa no final do ano passado, que saiu tipo 20 a 30 scooters em 2 meses. E essa remessa nova que a gente trouxe agora foi basicamente a mesma coisa. Temos poucos pronta entrega agora,
porque já saiu bastante. Temos de autonomia de 2.000 watts, de 3.000, rodas de liga leve. E o pessoal quer ganhar tempo, né? Sair do trânsito. E isso aí é um veículo maravilhoso para a Vitória, que é plano. Tem bateria removível de lítio, te oferece todo o conforto. Você tem os de sentado e os que vão em pé. Varia no preço o em pé de 4 a 900 e os que te dão um conforto melhor sentado vai de 11 a 16 mil. É uma febre. É uma febre, é o futuro que veio para ficar, com certeza. Os transportes sustentáveis também se mostram importantes aliados nos negócios. Essa empresa do ramo de alimentação saudável bolou uma forma bastante econômica, eficiente, zero poluente e muito descolada de fazer as entregas. Dá só uma olhada. Luciano, sócio da empresa, diz que o skate é mais usado para entregas de curta distância e apresenta várias vantagens. A gente já pensou na bicicleta, mas a bicicleta também tem problema de você chegar no lugar, ter que arrumar um lugar para trancar, para colocar ela, às vezes demanda tempo, às vezes não tem esse local. E aí a gente achou melhor começar com o skate, porque o skate, além deles gostarem também, então fica muito mais ágil a questão da entrega. E eles podem também subir nos locais com skate, então assim, é muito mais mão, né? E além também deles gostarem também, então acaba ficando também um divertimento, né? Nas entregas também, então eles se amarram, assim. Eles estão gostando assim de entregar, fazer quanto mais entregas pedirem, eles tiverem que fazer, mais eles gostam, porque eles já aproveitam e põem o exercício deles em dia. Mesmo com várias opções de transportes não poluentes e que ainda ajudam a desafogar o trânsito, não é todo mundo que quer ou pode abrir mão do carro. Nesse caso, também já existem alternativas mais sustentáveis. Entre elas, fontes de energia para os motores menos poluentes que o petróleo e seus derivados. Nesse laboratório da Universidade Federal do Espírito Santo, são feitos estudos para a produção de biocombustíveis. O biocombustível, na verdade, é qualquer combustível vindo de uma fonte renovável, né? Normalmente a gente está falando de vegetais, de árvores, plantas, né? Que utilizam o CO2 da atmosfera e a energia do sol para crescer. Depois de crescido, eles entram num processo normal, né, de produção de combustível, né, que pode ter várias rotas e culmina no combustível em si, que pode ser o biodiesel, por exemplo, pode ser o etanol, né, que são os mais conhecidos da nossa sociedade, né? Então ele tem exatamente a vantagem disso é exatamente que ele é neutro em carbono, a gente pode dizer que é neutro em carbono, uma vez que ele não adiciona carbono extra na atmosfera, tal como o combustível fóssil ele adiciona, porque a gente não consegue, o CO2 adicionado pelo combustível fóssil, ele não consegue, numa taxa de tempo razoável, ser armazenado novamente. Um dos grandes desafios dos pesquisadores é encontrar matéria-prima que gere menos impactos, já que a produção a partir de cana-de-açúcar e grãos também tem o lado negativo. Entre eles, o uso intensivo de água e energia nas plantações e a tendência ao aumento da monocultura e do desflorestamento para a produção de matéria-prima. Existe uma alternativa hoje no mundo que é utilizar alga, né? Então isso aí é a nova vedete né? A nova esperança que tem é encontrar um meio de produzir alga, né? Porque não compete com o mercado do alimento, cresce muito rápido, né? E talvez supra a demanda de consumo e produção ao mesmo tempo. Existe essa possibilidade, então, alternativa, que é produzir biocombustível com alga, né? Então a alga, não necessariamente, ela cresce tanto no mar quanto em rios, a gente cresce a alga, entendeu? Então, não compete com o mercado de alimento. Então, hoje existe, por exemplo, essa possibilidade de a gente pegar e criar o que a gente chama de usinas, né, de fotobioreatores, né, simplesmente para produzir alga. Então, que é uma matéria que talvez cause um pouco de competição com
a indústria do cosmético, né? Porque ela é uma indústria que utiliza alga, né? Algumas espécies, né? Só que tem tantas espécies de algas que não são, por exemplo, para o consumo humano, que elas podem servir para biocombustível. Então isso aí é uma esperança. Outra alternativa de transporte sustentável que parecia coisa de filme futurista já é realidade: os carros elétricos. Os modelos totalmente elétricos usam baterias carregadas em pontos de carga como esse. É fato que eles ainda são caros e pouco acessíveis ao bolso da maioria da população. Esse modelo, por exemplo, parte de R$ 149 mil. Mas as perspectivas para o segmento de mobilidade elétrica são animadoras. Porque investir em veículos elétricos acreditamos que é o futuro da mobilidade no Brasil e no mundo, obviamente, não é? Então a transição vai ser gradual, não é uma transição tão esperada quanto aquilo que nós desejaríamos, mas é uma realidade que nós esperamos cerca de 2 milhões de veículos em 2030. Portanto, isso vai ser representativo na frota brasileira. Mas para que os carros elétricos passem a ser uma realidade palpável no Brasil, ainda são necessários incentivos e investimentos. Eu enxergo como termos 3 frentes, é necessário 3 frentes para a mobilidade elétrica ser cada vez mais uma realidade no Brasil. Numa lógica de incentivos fiscais, portanto, uma perspectiva de redução de impostos. Depois, numa perspectiva de não fiscais, portanto, incentivos nas cidades, e aí desde faixas prioritárias de circulação, estacionamentos prioritários para quem tem veículos elétricos, com melhor localização e sem custos. E depois, numa terceira fase, ter também, ou numa terceira aposta, ter também a infraestrutura necessária para circular no Brasil. E aí nós temos feito parte desse investimento, queremos estar nessa linha da frente e estamos a falar que no estado do Espírito Santo estamos com um projeto de desenvolvimento para 8 postos de carregamento aqui no estado. Para quê? Para permitir a circulação de veículos elétricos em todo o estado. Então, permitir que um carro saia de Vitória e que vá até ao norte do estado ou até ao sul do estado e que sem qualquer problema, sem qualquer ansiedade de ficar sem bateria. O uso racional dos automóveis, o investimento no transporte coletivo e o fomento ao uso de meios de transporte alternativos são ações essenciais para uma verdadeira mobilidade sustentável. No fim das contas, em 2 ou 4 rodinhas, pedalando ou usando a comodidade dos meios de transporte elétricos, a gente percebe que pode ir mais longe, curtir o caminho, observar a cidade de um novo jeito e ir de um ponto a outro com mais leveza e menos impacto para o meio ambiente. No mundo inteiro há um conceito de cidades para pessoas, acabou aquela questão de cidade para carro. Ou você começa a integrar os modais do transporte, regiões também, como a gente fala da região metropolitana, ou a gente vai entrar num colapso e sem volta. Eu acho que deveria praticar o ciclismo. Vitória é uma ilha, né, muito pequena, né? Qualquer deslocamento que você faz dá para fazer muito fácil com bicicleta. As distâncias são poucas, eu acho que dá para fazer, que vai agregar muita coisa. Acho que as pessoas deveriam repensar, né? Até um cara como eu mesmo, que eu fiz isso, vinha andar 1,5 km da minha casa até o trabalho, né? Em um carro trazendo uma pessoa. Então, tá ligado o carro, tá poluindo, então quer dizer, isso eu já não faço mais, né? Essa conta já estou pagando. Então, eu acho que vale a pena, sim, todo mundo dar uma repensada nessa situação desse transporte alternativo. Tudo que estiver aliado a um bem-estar, seja para nós, seres humanos, ou para a natureza, de qualquer forma, para nós é muito prazeroso, né? Ter esse feedback, seja de cliente ou seja de quem está de fora, igual vocês, observando, né? Que nós estamos conseguindo colocar na prática a nossa proposta como empresa, né? Uma empresa mais saudável, uma empresa mais sustentável.